É aquela questão, né? Tem gente que não pensa assim, né? Até a gente vai falar disso no final do podcast, sobre partidos em si, né? Sobre lados, mas sobre o ser humano ser individual. Tipo, Sim. primeiro você tem que pensar em você. Isso, mano, vai longe. Tipo, assim, tem exemplos práticos. Eu vou dar um exemplo prático aqui, hein? A pessoa não tá bem financeiramente e ela começa a ajudar os pais dela. Ser os pais dos pais. Antes do Uhum, momento. E aí uhum. a pessoa não consegue sair do lugar, sabe? Ela fica, tipo... Sabe aquela fricção? Fica, tipo... Isso eu tenho pessoas que eu conheço assim. Isso é pra tudo, né? Pra tudo. Só um exemplo familiar é mais... Eu acho que é um pouco mais comum. Mas e por que que a pessoa faz isso? Porque ela não tem metas objetivas e claras. Porque se eu começo a empreender e eu falo, minha meta é, sei lá, comprar uma casa, comprar um carro, investir uma quantia no mercado lá de ações, eu dificilmente vou sair desse foco. Porque por mais que eu entenda que ajudar os meus pais é importante, eu entendo que eu vou conseguir ajudar eles 3 vezes mais se eu cumprir primeiro essas metas. E aí depois eu vou conseguir fazer o meu melhor com o que eu tenho. Então, pra mim, foi um ano de falar assim: agora eu vou definir quem eu quero ser. E foi de fato o que eu fiz. Foi quando eu comecei a estudar a lei da atração. Foi muito engraçado, porque eu vi um conteúdo de uma menina de lei da atração e eu falei assim: eu era a pessoa que eu falava, cara, não é possível que uma pessoa vende uma parada dessa aqui. E tipo, como assim força do pensamento, lei da atração? Caraca, que insanidade. Eu achava uma completa insanidade. E aí, nesse ano que eu falei, vou me despir da minha ignorância de achar que eu já sei de tudo, que eu já aprendi tudo, que eu não tenho mais nada pra mudar, e vou me abrir 100% a tudo. E aí eu vi um conteúdo de lei da atração e falei assim, o máximo que pode acontecer é nada acontecer. O que que eu perco com isso? Nada. Então, vou começar a estudar isso aqui. Aí eu comecei a estudar lei da atração, Foi aí onde comecei... tudo começou mesmo? Lei da atração? Foi, Curiosidade. foi. Eu vi no stories de uma menina, ela fazia uma psicóloga que eu seguia, ela fazia afirmações positivas todo dia de manhã, e aí ela tinha todo um ritual que ela compartilhava. E eu falei assim, onde é que você aprendeu a fazer isso? E ela, um curso de lei da atração que eu tô fazendo. Aí eu, lei da atração? Aí fui lá pesquisar. E aí quando eu comecei a pesquisar, e olha só a importância de você sempre ir um pouco mais além. Quando eu comecei a pesquisar, eu lembro do dia que eu acordei, o Giovanni, 6 horas da manhã, porque tinham aberto lá as vagas pro curso, e eu falei, eu quero muito fazer. Ele falou, tu tem certeza? Eu falei, tenho. Ele, então tá. Na época, eu ganhava R$ 1.000 por mês. E o curso era 797. Então eu tive que pedir de presente pro Giovanni, pro meu namorado, o curso. E aí eu falei, cara, confia, que eu sinto que é pra eu comprar. E aí eu comprei, mas eu não me ative 100% aquilo. Por quê? Eu comecei a buscar indicação de livro, ia ler os livros, comecei a buscar indicação de documentário, de filme, e eu colocava o Giovanni pra assistir junto comigo. E aí eu Uhum. lembro que ele falava assim, cara, a gente assistiu O Segredo na Netflix. E aí, gente, O Segredo na Netflix é assim, é muito antigo. Então, você vai assistir, quem não tem zero mentalidade estranha muito, porque os caras falam de, assim, cura de corpo, de dinheiro. Você fala assim, isso aqui é uma viagem insana quem gravou uma parada dessas. E foi a primeira reação dele, de meio doido isso aqui, né? Acreditar que você consegue se curar. Não, demais pra mim. Mas eu falei, não, eu quero continuar lendo, quero continuar estudando. E aí eu li o livro, li O Poder do Subconsciente, li O Segredo da Mente Milionária. Comecei a ir ali atrás de conteúdos que falassem muito sobre mentalidade, mas também sobre lei da atração. É o primeiro passo, né? O Sim. conhecimento. Tipo, você vê que existe um mar gigantesco que a gente nunca viu. E outra, tinham coisas muito específicas lá de lei da atração que ela ensinava que não funcionavam pra mim. E eu podia muito bem chegar e falar assim: pô, isso aqui não funciona pra mim, logo não existe. Mas eu não fiz isso. O que que eu fazia? Isso aqui não funciona desse jeito pra mim. Como que do meu jeito funcionaria? Então, por exemplo,
Vocês já devem ter ouvido falar de uma coisa chamada quadro dos sonhos, mapa dos sonhos, mapa de visualização. As pessoas dão vários nomes diferentes para isso. O que que é? Basicamente, você pegar fotos de coisas que você quer alcançar muito, que você gostaria de ter, colocar eles num quadro, onde você visualize todo dia e ficar visualizando todos os dias aquilo ali que você quer. Isso. E aí, eu fui muito bonita lá, assisti a aula todinha, 1 hora de aula de mapa dos sonhos, vi vários vídeos de várias pessoas diferentes. Tinha no documentário do Segredo também um cara que falou de uma casa, que ele tinha a foto da casa no mapa dos sonhos, e 10 anos depois ele tava morando na casa. Eu falei, não, então é isso aqui que tá faltando, né? Vou fazer meu mapa dos sonhos. E aí eu lembro que eu fui lá, separei as fotos, imprimi, massa. Eu não aguentava mais no terceiro dia. Eu falava, cara, eu não tenho paciência pra ficar olhando pra isso aqui, imaginando que isso vai acontecer. Me causava uma ansiedade muito doida, porque eu ficava mais pensando como aquilo ia acontecer do que aquilo acontecendo de fato. E aí teve um dia que eu fiquei muito frustrada, porque eu tinha colocado uma foto lá de algo que eu queria muito, e alguém tinha feito uma crítica exatamente sobre o que eu falei que eu queria, e eu fiquei muito chateada, e eu fui lá e rasguei o mapa dos sonhos inteiro e joguei fora. E aí eu lembro que eu chorei muito, fiquei muito mal, falei, isso aqui não funciona. Aí eu respirei fundo e falei, como é que isso funcionaria pra mim? O que que eu gosto? O que que me ajudaria a imaginar, de fato, a vida que eu quero? Esse é um exemplo prático de autoconhecimento, né? Sim. Você se perguntar as coisas. E aí, o que que eu fiz? Peguei um caderno normal, que tinha em casa. Esperei acordar um dia que eu estivesse muito feliz, muito animada. Coloquei uma playlist, assim, eu sou uma pessoa muito musical, eu gosto muito de música. Coloquei a playlist, assim, que eu mais gostava de ouvir, que mais aumentava a minha energia. Peguei o caderno e comecei a escrever o que eu queria. Eu fiquei curioso com essa playlist. O que você gosta de escutar? Eu gosto de escutar muito. Eu gosto de tudo. Tudo. Eu sou um Sem pouquinho ressalvas. assim. Mas tem alguma coisa... Tipo, eu sou Charlie Brown e eletrônica. Agora eu tô em Charlie Brown. Eu vou assustar as pessoas com o que eu vou falar, mas ultimamente eu tenho escutado muito o álbum do L7. O Lennon. Não conheço. Nossa, você tá perdendo, cara. Eu Que vim, que é? inclusive, escutando. É rap ou o quê? É rap. É rap? E é um menino legal. que ele... Cara, ele explodiu, assim, no cenário da música. O Lennon, ele já fez várias parcerias, tá? Com música com Juliette, com Xamã, com a Anitta, com a galera muito grande. A música dele foi uma das mais ouvidas do Spotify. E aí eu fui pesquisar a história dele, e ele falou que fez uma carta pra Deus, há uns anos atrás, falando que ele estaria vivendo exatamente o que ele tá vivendo hoje. E eu me identifico muito com as músicas dele, porque as músicas dele falam muito sobre lei da atração. E é engraçado porque tem uns dias que eu fico repetindo pro Giovanni que o meu primeiro carro vai ser uma BMW. Eu apenas senti esse insight do universo. Já sabe qual? E aí... Ou é Não, eu só falei uma BMW. Eu Ah. falei, ó, meu primeiro carro vai ser uma BMW, eu quero uma BMW, e vai ser isso, eu vou ganhar... E eu ainda falei isso, eu vou ganhar uma BMW, fica tranquilo aí. E aí ele falou, Carla, mas como assim? Eu falei, não sei, eu sei que eu quero uma BMW. E ponto final. E eu já tenho a BMW. Eu sou uma pessoa que eu acho muito importante você decretar o que você quer. Uhum. E você falar mesmo, em voz alta. Se você não consegue falar em voz alta o que você quer, é porque você não quer o suficiente. Você tá se preocupando demais com a opinião dos outros. E aí, tem uma música dele, que inclusive eu vim escutando, que tem uma parte da música que ele fala assim... que ele vai ter uma BMW. Ele fala assim, eu quero uma BMW. Uma não, várias. E aí, cara, é muito engraçado, porque eu fico todo dia escutando a música dele, e eu fico falando, não, várias, vou ter várias. Da hora. Entendeu? Porque eu posso estar lá cantando uma música, falando que eu tenho a pior vida do mundo, que eu fui corna 50 vezes. E eu posso estar cantando a música de um garoto que, literalmente, pela história de vida dele, você vê que o garoto saiu da comunidade, virou um dos artistas mais escutados hoje do cenário do rap, mudou a vida dele, da família dele, e tá te ajudando, na música dele, a falar que você é grato à vida,
que você é grato pelas oportunidades que Deus te dá, que dinheiro é importante sim, que você vai ter muita grana, entende? Então, às vezes, a gente tem até uns certos estereótipos, né? O que é que você tá escutando? Tô escutando rap. Mas, cara, na realidade, pra mim, eu tô escutando uma música que me ajuda a elevar a minha vibração e a colocar em prática coisas que eu quero pra minha vida, mais ainda. Então, esse é mais um hack. Escutar músicas, principalmente em português, porque você vai cantar em voz alta, coisas que você quer atrair pra sua vida. E aí eu tô viciada na música do L7, da BMW. Cara, parabéns, tá? Gosto muito. Quando eu criar a BMW, eu vou marcar ele na legenda. Legal de eu tô sentindo um pouco mais isso, exatamente isso que você falou. Assim, eu com o Charlie Brown, só que... isso que é legal, né? Porque quando você... É que depende da música, né? Tem músicas do Charlie Brown que é mais, tipo, pop e tal. Eu Sim. não, eu vou pras músicas mais, tipo... não vou falar qual, porque aí o pessoal... Mas assim, não adianta. Eu escutava por causa do meu irmão. Meu irmão sempre escutou, aí depois eu comecei a gostar. E eu gostei de Charlie Brown porque eu sempre tive dificuldade em decorar a letra. Eu não consigo decorar a letra de música. Mas as do Charlie Brown, mano, todas. Eu sei cantar do começo ao fim. E aí eu amei e voltei a escutar. Fazia acho que uns 2, 3 anos que eu não escutava. E aí agora comecei a escutar de novo. Eu falei, caralho, mano, aí tá falando bagulho. Sim, a gente tem que começar a prestar atenção nas letras das coisas que a gente canta. E eu mudei muitas músicas que eu escuto por causa disso. Porque eu lembro que na época que eu tava muito deprimida, eu escutava músicas que me ajudavam a continuar na merda. Isso acontece bastante, né? Então, Eu já ouvi algumas histórias sobre isso. Então, assim, tem cantores específicos e playlists que hoje em dia eu não passo nem na frente. Porque me lembram a pior época que eu tava na minha vida. Porque eu tava muito mal e eu escutava aquela música e eu continuava mais mal ainda. E parecia que eu escutava a música pra permanecer naquela frequência, sabe? Então, assim... Óbvio, você escuta o que você quiser, mas eu hoje uso muito a música até como uma técnica de comunicação. Por quê? Sempre que eu tenho um podcast, uma palestra, alguma coisa pra fazer, eu tenho uma playlist de músicas que me deixam animada e feliz e de boa, e eu escuto antes de ir. E aí eu já chego com uma energia muito maior, já chego muito mais simpática, muito mais desinibida, conversando com o pessoal. Então, às vezes, são pequenos ajustes que a gente faz na nossa rotina e no nosso dia a dia, que já ajudam muito. E aí, voltando ao rolê do caderno. Eu peguei um caderno e comecei a escrever. E aí eu separei por área. Falei assim, como eu quero que as pessoas me vejam? E aí eu escrevi. O que eu quero de bens materiais? Assim, sem modéstia. E na época, eu tava com um iPhone 8 sem botão, que aquele botão, o botão tinha caído, tipo assim, capenga, gente, assim, pensa num iPhone tal com a tela rachada, a bateria viciada, E aí eu escrevi que eu queria um iPhone 13. Falei, iPhone 13. Massa, ótimo. Escrevi no caderno e aí eu fiz diferente, eu não fiquei lendo todo dia. Eu escrevi o caderno e guardei o caderno. Deixei pra lá. Por quê? Porque eu decidi que a partir daquele momento que eu tinha escrito, era uma realidade. E fim, eu tinha decretado aquilo pra minha vida. Passou. 30 de dezembro de 2021, eis que o Giovanni já tinha começado a empreender. Ele faturou 20 mil em 20 dias e a primeira coisa que ele comprou foi um iPhone 13 pra mim. E não, ele não tinha visto o caderno. Eu nunca tinha mostrado pra ele as coisas que eu tinha escrito. Que foda! Sim. Então, assim, hoje eu olho lá o caderno, as coisas que eu escrevi, quase tudo já foi conquistado. Então, assim, eu podia ter desistido. Eu podia ter falado, isso aqui não funciona pra mim. Mas era só um pequeno ajuste, cara, do que funcionava melhor pra mim. Era só ir um pouco mais atrás. Então, acho que às vezes a gente tem que se questionar, sabe? Será que eu não tô dando desculpa demais? Eu vi lá o curso, não gostei, o curso não funcionou. Você tentou aplicar de uma outra forma? Tentou de um outro jeito? Você se esforçou um pouquinho, pensar um pouquinho mais? Entende? Então, pra mim, é sempre você pegar a ideia do todo. A ideia do todo era o quê? Você manifestar o que você quer pra sua vida. Putz, foto comigo não funciona? Então eu vou escrever. Pô, escrever comigo não funciona? Grava um áudio, escuta antes de dormir todo dia.
qualquer coisa, mas, cara, vai testando o que funciona pra você, porque uma hora você vai achar. Então, foi um processo muito importante até para eu criar ali o meu próprio jeito de como a lei da atração, o universo, Deus e tudo mais funcionavam pra mim. De não aceitar 100% nada como verdade. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.